Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para um devocional com toda a família. Estamos falando neste mês de julho sobre Minha Casa Vencendo Gigantes. Essa semana nós estamos abordando o pensamento a respeito de resgatar a autoridade para vencer. E hoje eu quero meditar com você um texto do Novo Testamento, em Efésios, ou melhor, na carta que Paulo escreveu a Efésios, no capítulo de número 6 e o verso de número 4, que diz assim, estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Os pais podem provocar a ira de seus filhos. E de que maneira os pais podem fazer isso? Através da injustiça, através da perca da calma, da razão até mesmo, severidade em excesso ou indevida, crueldade, favoritismo ou predileção, repressão, sarcasmo, ridicularização em público, mau uso ou abuso da autoridade. Um dos gigantes mais sutis que atacam o ambiente familiar é o gigante da ira e das palavras que ferem. Muitas vezes, sob o pretexto de manter a ordem e aplicar a disciplina dentro do lar, ou exercer a autoridade dentro do lar, a liderança do lar, muitas vezes na pessoa dos pais, podem escorregar para o autoritarismo. No entanto, a verdadeira autoridade espiritual, como nós já dissemos anteriormente, ela não consiste em ser autoritário, ela não consiste em esmagar o outro, mas ela consiste em resgatar, ganhar o outro, discipular o outro. No texto de hoje, o apóstolo Paulo traz uma advertência a uma sabedoria mais profunda para a saúde da nossa casa. Essa palavra não é direcionada para filhos, tá? É direcionada para pais, mães. Tire os filhos da sala e ouça essa meditação nessa manhã. O apóstolo Paulo está nos ensinando que a correção é sim necessária, mas a ferramenta usada no momento da disciplina determina o resultado. A forma como corrigimos pode construir o caráter ou destruir uma alma. Então, nós queremos meditar nesta manhã em 3 pontos, como sempre temos feito aqui. E eu quero, antes de entrar na meditação, trazer algo a respeito da exegese e da construção desse versículo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre criar os filhos. Ele diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E nós já dissemos como é que os pais podem provocar a ira dos filhos. E ele prossegue dizendo: criai-os na doutrina. Criai-os significa, basicamente, treinar os filhos. Aqui, denotando a educação espiritual, né, dos filhos. E depois ele diz: admoestando, ou na admoestação do Senhor. A administração é nada mais do que
a instrução. Então, os pais são responsáveis por treinar os seus filhos, espiritualmente dizendo, ou falando. E eles fazem isso como? Ou por qual instrumento eles treinam os seus filhos, ensinam os seus filhos? Pela doutrina, pela palavra do Senhor, pela admoestação do Senhor. Então isso significa que por trás da educação dos pais, para com seus filhos, a instrução dos filhos, está o Senhor, como principal mestre na educação infantil. Então, veja bem, irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. Até mesmo para a educação dos nossos filhos, nós não educaremos por nossos próprios conceitos, educaremos pelos conceitos da admoestação do Senhor, de toda a instrução do Senhor. Por trás de cada pai e de cada mãe, a autoridade de Deus, a autoridade da palavra, ao ensino da Bíblia. E a causa e efeito disso é você resgatando a autoridade dentro do seu lar. Sem ira, sem gritarias, sem autoritarismo, mas simplesmente você entendendo que os seus filhos serão educados, instruídos, treinados, criados por toda boa instrução do Senhor. E você irá agir de maneira coerente com essa instrução que você está dando. A primeira coisa que eu quero meditar com você, o perigo de provocar a ira. A orientação bíblica, ela começa com um limite claro. A correção nunca deve ser fruto do nosso descontrole emocional. Quando corrigimos nossos filhos ou chamamos a atenção de alguém dentro de casa, baseados na própria frustração, na nossa própria frustração, cansaço, raiva. Quantos pais e mães, pelo fato de já estarem cansados, assoberbados de muitas coisas, com as tarefas do dia a dia, descontam isso de alguma forma quando vão corrigir os seus filhos. Descarregam essa montanha pesada e ignóbil sobre os seus filhos. Nós não estamos exercendo autoridade divina, estamos apenas fazendo um desabafo. A disciplina severa demais, injusta, humilhante, gera um gigante chamado ressentimento e afasta o coração dos filhos, seus pais. Pai, mãe, que me ouve nessa manhã, você sabia que você é um discipulador do seu filho e da sua filha? Deixe nos comentários se você tinha ideia da magnitude da sua função, paterna ou materna. Você é um discipulador. Você é responsável pela aliança de Cristo através da graça. Você é responsável por ganhar os seus filhos. Você é responsável por evangelizá-los. Você é responsável por mantê-los seguros do mundo. Você é responsável por mantê-los na presença de Deus. Pastor, mas eu criei os meus filhos e eu fui severo com eles para eles não se desviarem, mas quando eles cresceram se desviaram. Provavelmente a disciplina severa demais, injusta, ela gerou um gigante chamado gigante do ressentimento. E isso afastou o coração dos filhos dos pais. Esse afastamento é gerado principalmente pelo desinteresse. Veja bem, se o pai erra ao aplicar a palavra, que a palavra de Deus é vida e paz, consolo,
amor, justiça. Se nós falhamos em aplicar essa palavra, a visão que os nossos filhos terão de Deus é extremamente oposta àquilo que a Bíblia propõe. E isso torna-se responsabilidade nossa. Em outras palavras, o filho precisa ver Cristo na vida dos pais. O filho precisa ver a graça de Cristo manifesta na vida dos pais. Já bem, nós estamos falando sobre modelos de famílias que vencem gigantes, e isso é debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia das mãos de Deus. Então a reflexão que eu convido você a fazer é a seguinte: avalie os momentos de correção na sua casa. Pare hoje e faça um gráfico mental, faça uma reflexão geral dos momentos de correção na sua casa essa semana, esse mês. Avalie o teor das palavras que foram usadas, empregadas na correção dos filhos. Suas palavras têm o objetivo de corrigir o comportamento ou de expressar a sua irritação. Porque se você estiver o fazendo dessa maneira, expressando sua insatisfação, sua irritação, seu cansaço, etc, etc, você está fazendo errado e você está, na verdade, perdendo a sua autoridade para vencer esse gigante. O descontrole tem tirado a sua autoridade, tem roubado de você o coração dos seus filhos, tem afastado de você o coração dos seus filhos. Eu convido você, acorde para isso imediatamente, de maneira mansa, de maneira concisa, firme, mas amorosa. É assim que nós ganharemos o coração dos nossos filhos. Há uma desconexão muito grande, meus irmãos, entre pais e filhos nesse tempo. Uma desconexão. Estamos desligados dos nossos filhos. E precisamos resgatar essa autoridade imediatamente. O clima vai esquentar hoje aqui, viu? Então, se você não está preparado, se prepare. A segunda meditação que eu quero fazer com você nessa manhã é a seguinte: a disciplina que constrói caráter. A palavra instrução ou doutrina no original remete a um treinamento intencional, como de um atleta que vai se preparar para uma grande competição. Corrigir para construir significa mostrar o erro, mas também apontar o caminho certo. Seu filho errou, seja misericordioso, seja amoroso, mostre para ele o errado, mas mostre para ele também o jeito de fazer o certo. Mostre para ele uma maneira que ele possa agradar a Deus, que ele possa ser bem sucedido. Mostre para ele, aponte para ele, pontue para ele o que ele precisa fazer. Ao invés de você gritar em todo tempo: esse menino não aprende, essa criança não aprende, isso não tem jeito, essa criança não tem jeito, esse menino não tem jeito. A autoridade legítima não foca na punição, a punição de isolamento, a punição de humilhação. Não, a autoridade legítima foca na restauração. Já imaginou se Cristo ficasse te punindo cada vez que você peca? Mas não é assim. Você ajoelha, se arrependido pelo seu pecado e pede perdão, e ele te mostra pela palavra qual é o caminho certo. A autoridade legítima está em apontar
em restaurar para o futuro. Quando a correção aponta para os princípios da palavra de Deus, ela traz convicção do pecado e desejo de mudança, blindando o lar contra o gigante da rebeldia. Eu quero que você reflita comigo. Os nossos filhos e familiares, eles conseguem entender por que estão sendo corrigidos com base no que Deus diz? Seus filhos teriam condições de justificar as suas mais variadas correções com base na palavra de Deus. Eles teriam condições de fazer isso? Você tem mostrado para eles o valor da disciplina bíblica? Ou eles apenas obedecem para evitar um castigo iminente? Vamos investir tempo em instruir e explicar, e não apenas em ditar regras. Vamos ser discipuladores, vamos ser instrutores, vamos ser professores, mestres, toda boa dádiva da nossa família. Você já tinha parado para prestar atenção nesse texto? Comente aí. Eu quero que você comente. E agora eu quero, antes de entrar no terceiro ponto, quero chamar a atenção. Você que está assistindo, está participando dos devocionais, comente, ajude-nos a entender as necessidades, até para que nós possamos estar direcionando aqui nos devocionais e comentando a respeito. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreva, né? Se inscreva nesse canal, curta os nossos vídeos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, envie para o máximo de pessoas que você conseguir, envie para pessoas que estão precisando dessa mensagem. Seja bênção, seja luz na vida das pessoas. Muito bem. Terceiro e último ponto. Conexão antes da correção. Pergunta: como está a sua conexão com os da sua casa? O conselho do Senhor, ele envolve admoestação afetuosa e diálogo. Ninguém aceita ser corrigido por alguém que não demonstra amor. A autoridade espiritual é validada pela proximidade e pelo relacionamento. Se em nossa casa houver apenas cobranças e nenhuma demonstração de afeto, abraços ou tempo de qualidade, que é uma coisa extinta nas famílias hoje, a correção perderá o seu efeito. Para vencer o gigante do distanciamento emocional, do afastamento emocional, nós precisamos garantir que o amor seja o maior motivador dentro dos nossos lares, maior do que a bronca, maior do que o castigo, maior do que a chamada de atenção. Quem é o maior motivador aí no seu lar? Comente aqui, deixe nos comentários aí. Reflexão de Deus para a sua vida, aqueles que estão debaixo da sua autoridade no lar. Eles sabem e sentem que são profundamente amados por você? Você deixa isso claro para eles? Eles sabem que são amados por você mesmo com os erros? E aí a pergunta que eu quero deixar para você meditar: como demonstrar amor prático e acolhimento na sua casa no dia de hoje? O que você poderia fazer para demonstrar esse amor prático? Quero concluir nessa manhã dizendo que resgatar a autoridade para vencer no lar exige, sobretudo, sabedoria e maturidade no agir. A correção bíblica cura,
edifica. A palavra de Deus nunca foi o que matou o ser humano. O que mata o ser humano é o pecado. O que distancia pais e filhos é a ira, é a cólera, é o pecado. Mas a correção bíblica exercida com amor, com misericórdia, com longanimidade, com temperança, com mansidão, com domínio próprio, ela edifica e aponta para Cristo. Quando trocamos os gritos pela instrução e a ira pelo conselho manso, desarmamos os gigantes da discórdia e estabelecemos o padrão do reino de Deus dentro da nossa casa. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao fim desse devocional. E eu quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Grande Deus, Pai soberano, assentado entre os querubins, serafins dos céus, quero louvar e bendizer-lhe por mais esta oportunidade, por mais este devocional. O Senhor nos concede o privilégio de estar aqui ministrando para essas pessoas, esses irmãos e irmãs tão queridos que têm nos acompanhado aqui por este meio social. Eu creio, Senhor, que essa maneira de compartilhar a sua palavra irá edificar a muitas vidas, a muitas vidas. Ainda que não seja a toque de caixa, ainda que não seja urgente, mas eu sei que estas palavras, elas encontrarão destino nos corações. Senhor, nesta manhã, dado aquilo que aprendemos, dado aquilo que observamos, eu quero orar por aqueles que precisam resgatar a autoridade de maneira bíblica, de maneira coerente, não por gritos, não por humilhação, dentro de seus lares. Pais que por toda a vida têm aborrecido os seus filhos e não têm percebido, ou têm se justificado e amparado pelo pretexto de serem os pais, terem domínio sobre o lar. Pai, muda esta sentença de destruição. Senhor, ensina o teu filho, a tua filha, através da palavra, abre-lhe os olhos, o coração, os ouvidos, a mente, para que ele possa, Senhor, para que ela possa, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz e ser bem-sucedido e quebrar o distanciamento com o coração dos filhos. Faz desse homem, dessa mulher, um discipulador do seu lar. Faz esse homem, esta mulher, um ganhador do coração dos seus filhos e filhas. Deus, eu te peço que este gigante da ira e do distanciamento venha cair em nome de Jesus. E que o povo de Deus possa testificar da vitória em nome de Cristo Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao fim. Quero desejar para você um excelente dia, que Deus o abençoe, um forte abraço e até a próxima.